E é claro que nesse Dia das Crianças, muitos pais se preocupam a respeito dos brinquedos, dos presentes que vão comprar para os seus filhos. Mas aí um movimento de especialistas em saúde, em psicologia, em educação, vem na contramão do consumismo, mas não para ficar naquele papel chato de falar, olha, você não tem que comprar presente para o seu filho, não. Mas apresentando alternativas sobre o que é bacana para dar de presente no Dia das Crianças. Para falar a respeito desse assunto, eu converso agora com a pediatra, a doutora Fernanda Viana, que está na ponta da linha com a gente. Doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Tudo bem? Tudo jóia. Converso também com a doutora Ana Laura Kawasaka, que também é pediatra. Elas trabalham juntas e fazem esse trabalho de talvez mais consciência em relação ao que os pais vêm fazendo para os seus filhos. E eu quero começar perguntando para a doutora Fernanda sobre o que dá de presente, o que é legal a gente presentear as crianças num dia como hoje, Fernanda? Pétria, o que dá de presente? Na verdade, hoje a gente acha que o mais importante é dar a presença, é dar as brincadeiras, brincar com seus filhos, estar presente e trazer um pouco do que a gente tinha quando a gente era pequeno. Brincar com as crianças, trazer aquilo, levá-las no parque, brincar de esconde-esconde, brincar, ensinar aquilo que a gente fazia. Levá-las para estar com a gente como os nossos pais faziam, tirar um pouco elas de casa, fazer elas brincarem na grama, nos brinquedos, rolarem na grama, se sujar um pouquinho, se sujar muito, né? Estar junto. Isso de trazer para perto, de trazer esse afeto, essa brincadeira, ela tem um efeito a longo prazo muito melhor do que qualquer brinquedo. E doutora Ana Laura, a senhora é mãe também da Clara, é isso? Como é que foi o dia? Hoje foi dia de brincadeira. Como é que você, como mãe, encarou o dia de hoje? Foi, a gente já desde cedo já acordou brincando, a gente foi num show de música que ela adora assistir desenho, né, palhaço, então a gente já brincou bastante hoje e ainda vamos para casa da vovó, que também vai ter muita brincadeira agora à tarde. Que delícia. E como a doutora Fernanda falava, na sua opinião, por que se sujar? Por que botar a mão na massa é tão importante? Hoje em dia, na verdade, o que a ciência tem mostrado para a gente é que as crianças elas estão ficando cada vez mais doentes. Então, a gente pensa assim, estou protegendo de contaminação, vai ficar menos doente. Mas, na verdade, o que a gente tem percebido é que é o contrário. As crianças estão cada vez mais protegidas, mais limpinhas, e isso não tem desafiado o sistema imune delas para se proteger quando pega alguma doença. Então a gente tem visto aumento de doenças crônicas, como asma, alergia, tudo isso, uma das causas que é apontada é exatamente isso. A criança está muito protegida e muito brincando dentro de casa. Os pais não deixam brincar, se sujar, pegar na terra, e isso é super importante. Agora, Fernanda, a doutora Fernanda, também falando sobre essa questão da atividade, eu percebo que muitas vezes para as crianças, essas atividades, elas ficam muito mais na memória a longo prazo do que um presente que foi dado, logo é descartado, vem outro presente. Isso para a saúde emocional da criança, você proporcionar atividades, eventos, em vez do presente, isso para a saúde emocional da criança, já existe algum tipo de pesquisa que comprova benefício? Sim, esse tipo de atividade é fundamental para o desenvolvimento social e desenvolvimento psicológico da criança. Hoje a gente, como disse a Ana, a gente tem vários estudos mostrando algumas problemas a longo prazo, não só do ponto de vista de imunidade, mas também de desenvolvimento, alguns déficits de atenção, alguns problemas psicológicos, e que são trazidos por essa falta de interação com os pais, com outras crianças. As brincadeiras com os pais, com outras crianças, elas melhoram a sociabilidade, elas melhoram o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, hoje a gente vê um aumento das doenças relacionadas a déficit de atenção, mesmo alguns diagnósticos novos aí,
e são relacionados ao aumento de brincadeiras com tecnologia, com brinquedos onde a criança fica sozinha e ela não tem mais interação. E a gente vê que as crianças a longo prazo elas estão ficando mais sozinhas, elas têm mais dificuldade de interação e isso será um problema a longo prazo. Então as crianças que brincam com outras, que brincam com os avós especialmente, que brincam com os primos, elas terão mais facilidade de convivência, elas terão mais facilidade de aprendizado. Então, o benefício de você brincar, de você interagir com a natureza, com os avós, com animais também, tornam a criança mais sociável e uma interação melhor com o mundo, né? São benefícios a longo prazo em termos de sociabilidade, de afetividade, de aprendizado, de desenvolvimento neurológico. E esses momentos que se passam em família, que se passam com os amiguinhos, eles marcam as crianças, eles nos marcaram e eles marcam as crianças para sempre. Com certeza. Agora, doutora Ana Laura, aqui a colocação de alguns ouvintes sobre a dificuldade, muitas vezes, em tempos de tanta tecnologia, de você conseguir fazer isso de maneira efetiva, de realmente conseguir sair com as crianças para essa brincadeira, respeitando também o que elas querem brincar. E aí eu te pergunto, como é que para os pais e para os cuidadores, para os educadores, a gente tem que pensar essa questão do brincar com tanta tecnologia e muitas vezes a gente não consegue fugir delas. O que fazer em tempos tão tecnológicos? A gente realmente tem percebido que às vezes até os pais estão escravos da tecnologia, então não dão atenção para a criança, ficam no celular. Isso, assim, o que a gente orienta é tentar achar alternativas à tecnologia, às vezes dentro da própria casa. Então, você tem essa desculpa de, não tenho tempo. A gente sempre tem, nem que seja 5 minutos, para pegar o filho, abrir um livro, ler uma história. Às vezes, qualquer coisa dentro de casa, dependendo da faixa etária, pode virar um brinquedo. Você tem uma caixa, você pode fazer uma brincadeira com a criança e aquela caixa virar um carro, virar alguma coisa muito interessante. Então, o que é preciso é ter criatividade e ter disponibilidade do tempo para a criança. Então, largar o que você está fazendo um pouquinho, ficar ali do lado, oferecer a sua atenção, oferecer a sua presença ali para a criança. Falta de tempo não é desculpa. A gente pode oferecer o máximo do tempo que a gente tem. E uma última pergunta, Ana Laura, como lidar também com a culpa, né? Porque a gente muitas vezes não consegue fazer o que a gente acha que seria ideal. E num dia como hoje, em que é o Dia das Crianças, que muitas vezes os pais estão num feriadão aí com uma folga, coisa que não é usual, também, acho que vocês atendem muitos pais, né? Como é que é também lidar com essa culpa do outro lado? Na verdade, assim, a gente trabalha bastante. Então, por exemplo, a minha filha fica na escola o dia todo. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso. O pouco de tempo que tem, às vezes não tem muito tempo, mas tem um pouquinho, dar essa atenção. A culpa não tem jeito, a gente sempre acha que poderia estar fazendo melhor. E a mãe, infelizmente, assim, é uma eterna pessoa que se sente culpada. Não tem jeito, a gente é assim mesmo. Tem que lidar com isso. Não é? Então, o que tem que fazer realmente é oferecer o tempo que tiver, ficar com a criança, dar atenção, largar celular de lado, conversar, sentar à mesa para jantar. Às vezes, assim, a gente tem visto que tem família que nem isso acontece. Então, de sentar todo mundo à mesa na hora da janta, às vezes só isso já é uma atenção que para a criança vai ser super importante para o desenvolvimento. Muito bom. Essa é a doutora Ana Laura Kawasaka, pediatra, também mãe da Clara, conversando com a gente aqui sobre o que importa para as crianças nesse Dia das Crianças. Doutora Ana Laura, muito obrigada e uma boa tarde para você. Boa tarde. E também conversei com a doutora Fernanda Viana, as duas também estão no portal Saúde for Kids, para você que quiser consultar, enfim, ver o que essas pediatras falam a respeito do assunto, pode ir no Instagram, Facebook, YouTube, no Saúde for Kids. Doutora Fernanda Viana, muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada, Pétria. Boa tarde, bom final de feriado. Obrigada. Agora 2h54.